alimentação azeda! Uma das coisas, alimentação azeda! Nós estamos reivindicando nossos direitos, que constitui uma lei de execuções penais, entendeu? Nenhum preso aqui é burro, entendeu? Era de manhã cedo, às 7 horas da manhã, perto das 7. Aí quando a gente viu, já estava abrindo as portiolas e os presos que estavam lá. Só vimos algum barulho, que estava quebrando algum telhado, alguma coisa. Depois eles pegaram a gente, levaram para cima e... A gente chegou de manhã, já tinha um companheiro nosso rendido. Daí em diante foi só negociação, e o presos quebrando a unidade e tal. Era bem tenso mesmo. Muito grito, muito... Vixe, era bem tenso. Na verdade, tocando terror na unidade, como a gente costuma dizer. Desde a década de 80 não se tem investimento condizente no sistema carcerário, que gera um colapso. Hoje vivemos num verdadeiro colapso no sistema carcerário. Os próprios agentes carcerários, de certa forma, passam a depender dos presos e da própria organização dos presos para manter algum tipo de equilíbrio dentro do sistema prisional. A gente tem que ressaltar, né, que não podemos ignorar que hoje nenhuma rebelião acontece sem o aval do PCC. Uns queriam rebelião, outros não queriam, mas aí acabaram, acho que chegando num consenso, porque, na verdade, quem for contra também corre o risco de morte lá dentro. Né? Eu fiquei 40 horas lá em cima, foi como refém. Vem tudo quanto é tipo de pensamento na cabeça, né? Que vai morrer, vai saber se vai viver. É muita tortura psicológica, né? Física. No Estado se declara PCC dentro das penitenciárias abertamente, né? Bom, o PCC ele é monitorado pelo Estado através dos órgãos de inteligência. Entretanto, o Estado sempre está atrás, por óbvio, né? Até porque a organização criminosa é de fato organizada, diferente da organização do Estado. Muitas vezes os órgãos de segurança não se conversam, não há uma harmonia entre os agentes do Estado, as informações demoram a chegar, o investimento demora a chegar. Infelizmente o Estado não conseguiu coibir isso daí e eu acredito que não vai conseguir. Infelizmente, eles são capazes de praticamente quase tudo. O PCC busca às vezes até mesmo legitimação social, né, para dizer que o seu limiar, na verdade, foi justamente a proteção do próprio preso contra o sistema desumano no qual ele vivia. E me parece, sem querer justificar a clara existência do PCC, mas sociologicamente falando, me parece que esta foi a origem do PCC. O PCC é o reverso, é o verso desta moeda podre que é o sistema carcerário. E esse sujeito literalmente é posto de volta na sociedade sem a mínima condição, foi imposto a ele simplesmente um castigo físico. Hoje o sistema penal ele é insalubre, ele é perigoso, ele é corrupto, em suma, ele não apresenta absolutamente nada de positivo para a sociedade. É um sistema hoje que você poderia dizer totalmente falido. O quesito principal dessas questões de rebelião, tentativas de rebelião, alguns motins, isso, o quesito principal é a falta de assistência e, consequentemente, a superlotação carcerária. Toledo não é exceção. Esse que nós temos aqui em Toledo, por exemplo, e em muitas unidades do Brasil, onde há superlotação, onde a pessoa não é tratada como pessoa, violação descarada de direitos humanos. Nós temos superlotações bizarras, né, se comparadas àquilo que a lei prevê e se comparadas até a qualquer outro critério de humanidade possível. Já trabalhei em situações onde a própria alimentação fornecida para o preso estava estragada, a assistência médica muitas vezes prestada por médicos voluntários, não há assistência à família, um local onde se cabe 36 pessoas, se coloca 250, 260 pessoas para o cumprimento de pena, de forma totalmente desumana. Olha, primeiramente não deveria haver a cadeia.
pública para abrigar isso. A pessoa presa após o cometimento de um crime, ela tem que ser encaminhada a um sistema prisional, a uma penitenciária, não uma cadeia. Isso é coisa de terceiro mundo. Não se vê esperança num prazo tão breve, tendo em conta que me parece que não é prioridade na execução de políticas públicas o investimento no sistema carcerário. Um cidadão que após o recebimento, após os 30 dias de trabalho, recebe o seu salário, passa num bar e acaba tomando algumas cervejas, ingerindo alguma bebida alcoólica, após uma discussão comete um crime. Ele vai para dentro da cadeia pública, junto com um condenado, traficante, assaltante, né, estuprador, enfim, não há uma separação efetiva. Não se tem dinheiro público investido na construção de unidades prisionais, quando ocorre de forma muito lenta, muito demorada e de forma insuficiente. É um prazo até que a Justiça tome as providências devidas no sentido de, primeiramente, analisar a situação flagrancial e, segundo, após havendo uma denúncia por parte do Ministério Público, a ação penal propriamente dita é o tempo decorrente da ação penal até que saia uma condenação ou uma absolvição. Nesse período, essas pessoas ficam aqui, com exceção, obviamente, de alguns casos de periculosidade que são removidas aí imediatamente para a Penitenciária Estadual de Cascavel e lá permanecem à disposição da Justiça. Viver lá na PEC é muito difícil. Eu fiquei na PEC 2 anos e 2 anos e 2 meses, 2 anos e 1 mês por aí. Era mais dificultoso, né? Porque muita gente, poucas condições de tratamento, assim, né? Bem difícil lá. Então você não consegue, de repente, dar um suporte para que, de repente, o preso ele tenha um atendimento adequado. Falta justamente essa questão do material humano, seria mais contratação do agente penitenciário, o próprio corpo técnico, né? O próprio corpo técnico seria psicóloga, assistente social, o psiquiatra, entendeu? Você está ali dentro, é um ambiente fechado, os presos não saem, não tem um tratamento penal que deveria ter, então só ficam encarcerados, só fechados, só saem para o pátio de sol, aí acaba criando um estresse. É complicado ficar lá, viver lá, por estar preso lá. É muito ruim lá, só fica dentro do X, não tem trabalho, não tem estudo, né? Não tem, quando eu não estava lá não tinha nada, né? Então era complicado ficar lá. Tudo isso afeta o seu ambiente de trabalho. Nós somos um elo da segurança pública. A polícia fez o trabalho dela investigativo ou de repressão, no caso a polícia militar prendeu, entendeu? A polícia civil. O judiciário fez a parte dele, condenou o preso e o final de tudo isso é com quem? É com os agentes penitenciários, tá? Nós somos o final dessa cadeia. Talvez se o sujeito pensasse um pouquinho melhor, não iria querer fazer concurso para ser carcereiro. Por conta do poder nas unidades prisionais do PCC e outras organizações criminosas que mandam literalmente eliminar gente carcerária sem motivo algum. Me ingressei no Estado em 2008 na Penitenciária Estadual de Cascavel. Eu trabalhei no período de 2008 a 2013 lá. A situação lá é tensa devido à segurança que é muito pouca. Os presos lá hoje só tem, no meu período, né? Era só pátio, não tinha fábrica, o estudo era muito pouco, a gente não tinha muito a oferecer para o preso. Com isso, o preso, muito tempo fechado, só pensa besteira. Se realmente eles partir para cometer um crime contra algum funcionário, com certeza eles farão. Um preso fingiu que estava passando mal, eu e mais 2 companheiros que a gente estava na movimentação, fomos retirar esse detento do cubículo. Ao retornar ele, foi mais um agente acompanhando nós, então a gente estava em 4 funcionários. Quando eu abri a porta, que eu fui fechar ele deitou na porta. Os outros 2 saíram querendo pegar a chave que está comigo. Se pega a chave, libera os outros presos para ter uma tentativa de fuga ou rebelião. Foi contido, tivemos lesões, a gente teve que segurar eles. É uma situação de poucos segundos que, para quem está nessa situação, passa um filme na sua cabeça. A primeira parte você vê a sua família passando. Aí você fala, e agora? Eu vou voltar para casa ou não? O Estado do Paraná tem uma política de colocar gente de cadeia em cadeias públicas através de teste seletivo
Pessoas que passam no concurso, através do teste seletivo e um mínimo de treinamento. O agente carcerário, hoje em dia, eu acho que é uma profissão bastante ingrata. Dormia, não dormia. O telefone na minha casa eu desliguei que não podia tocar. A porta não podia bater. Então me afetou bastante. É preocupante? É. Agora nós também não podemos ficar com paranoia em relação a isso. É óbvio, né? Se você me perguntar se a pessoa está qualificada para o exercício do cargo, é óbvio que não. E ainda que estivesse, não sei se poderia fazer muita coisa diante da estrutura onde trabalha, né? O trabalho do preso aqui por ser uma penitenciária industrial, seguindo o modelo industrial, como já disse, a função maior é a recuperação do preso, a ressocialização através do trabalho e o estudo. Aqui na PIC foi bem melhor para mim. Termo de visita, estudo, trabalho, fiz totalmente tratamento. Foi tudo de bom, apesar de ser uma cadeia, mas é bem melhor. Aqui tá bom. É outra vida, bem dizer, né? Serviço, estudo, trabalho, faço música, né? É a convivência da gente ali dentro, na PEC, que é totalmente diferente daqui, né? É os mesmos presos que às vezes passou por lá, mas se nota a diferença, é gritante. Eu consegui vir para essa unidade aqui. Essa unidade hoje, quando eu cheguei, eu estranhei, porque a gente sempre mexendo com preso fechado. Aqui a gente se depara com preso aberto. Aqui dentro eles desenvolvem desde os trabalhos rotineiros para manutenção da unidade, tanto em questão de limpeza, questão de distribuição de alimentação, a jardinagem, limpeza de veículo, toda a manutenção da unidade, inclusive a pintura. Mas dão bastante valor, né? Porque é difícil para as cadeias que estão aí, aqui é bem mais melhor, né? Comparando as cadeias aqui, é um céu, né? Primeiro eu fiz o curso, aí tive a oportunidade de estar até hoje. Faz um ano agora e um mês que eu já estou trabalhando aqui. O mais forte é o pão, né? Que nós fizemos diário, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E sai salgado, umas cucas que a gente faz para direção. Faz salgado também, nós fizemos, que sai, tem campeonato do futebol que sai aqui também, né? Nós fizemos todos os salgados. Também temos uma fábrica, onde temos termo de cooperação, onde os presos produzem determinados objetos, a questão dos vasos, a questão das caixinhas que servem como porta-joia, porta-treco. Inclusive, esses materiais são exportados hoje para fora do país. E além disso aí, temos termos de cooperação com unidades também estaduais e federal, governamental, na rua, em prol da sociedade. O preso ele tem ocupação, isso ajuda muita gente, a mentalidade do preso é outra, o convívio que eles têm com nós é outro, o respeito, tanto por parte de funcionário para o preso, quanto do preso para o funcionário. Eu trato eles com educação, eles tratam com educação, então é um relacionamento bem bom, não maltrata a gente, a gente trabalha em cima do respeito, né? A gente respeita e respeita a gente também. A educação nossa, que hoje os nossos presos são atendidos 100% da população carcerária. Nós temos nossa própria unidade do CBEJA interna aqui dentro da unidade, que dá toda essa prestação de serviço para nós. Aqui nós cadastramos os livros que chegam, né? Cadastramos, colocamos no acervo. Aí no sábado a gente seleciona os livros, colocamos lá fora para o pessoal que sai no pátio levar para o X. E também auxiliamos os professores na sala de aula e na resenha pela leitura também. Olha, para quem quer realmente se ressocializar, aqui é o local ideal. E também para eles é importante a remissão, né? Que cada 3 dias estudado tem um dia menos da pena. Então eles gostam de sair do cubículo, estudar, trabalhar, né? Fazer atividade, e eles desenvolvem. Que o preso, quando ele vem para cá, ele vai ter a função em si, a função social dessa unidade, é a questão da ressocialização. A ressocialização passa por várias atividades, não só pela escola, né? O preso tendo alguma vantagem, né? Algum benefício, ele tem outro comportamento. Não temos problema de indisciplina.
Antes de qualquer pensamento sobre o sistema prisional, a gente tem que tentar pensar na sociabilidade, né? Na socialização que existe anterior ao sistema prisional, né? E eles não tiveram oportunidade e idade correta, né, por vários motivos, social, familiar, distância, né? Nós temos uma primeira fase de nossa formação, né, que a gente chama de socialização, o momento ou o processo que nos formamos como seres sociais. Então, quando a gente chega e fala a pobreza tem vínculo com violência, tem, mas não é porque pobre é violento. No entanto, a pobreza ela constrói um espaço onde o conjunto de aspectos que permitem com que o sujeito haja, né, é limitado. É nessas situações onde essa população em estado de vulnerabilidade, o jovem que é pobre, né? Enfim, ele vai ter uma possibilidade de ação que vai ser muito menor do que um jovem de classe média. E a gente tem bastante analfabeto aqui na PIC, tem 4 turmas. E acho que agora, na educação de jovens e adultos, é uma segunda oportunidade, né, deles estarem estudando, se formando, para seguir uma profissão. Não adianta nada você garantir para ele todo um processo de institucionalização para ressocializá-lo, porque a partir do momento em que ele é solto, ele vai retornar para onde? Ele retorna para aqueles velhos laços de sociabilidades anteriores. Isso não ressocializa. A gente tenta minimamente garantir com que essa pessoa passe por um processo de ressocialização dentro do sistema prisional, mas nós não nos preocupamos em pensar ou refletir ou agir de forma direta na sociedade que está lá fora que vai receber novamente esse sujeito. Nós não podemos desconsiderar que o mundo da criminalidade tem um círculo vicioso, muitas vezes determinado, inclusive, pela própria criminalização daquele que comete o crime. Essa criminalização, ou este etiquetamento, ele ocorre pelo tão só fato do cara ser condenado. Hoje é difícil você acessar um emprego na sociedade sem apresentar a sua ficha policial. E a tendência é que aquele que tem uma ficha positiva não obtenha emprego na sociedade. A apresentação do patronato foi a partir de quando eu estava na penitenciária que eu recebi a oportunidade de entrar para um programa de ressocialização já desde lá, com trabalho, com a comunidade, com o pessoal. Aí quando fez 3 anos de trabalho, o senhor Bergíssimo Juiz achou que eu deveria entrar num semiaberto provisório e ser apresentado ao programa patronato para vir para a minha casa, para trabalhar e conviver com a minha família, porque eu já estava praticamente já sempre ressocializado. Então, uma vez que o sujeito progride do fechado para o semiaberto, e sabendo que no Paraná não há locais destinados ao cumprimento de regime semiaberto, os juízes têm harmonizado essa situação do fechado para o semiaberto ao aberto, diretamente para o aberto. E no aberto, compete ao programa patronato executar as atividades de fiscalização. O sistema prisional como um todo, do começo ao fim, virou um grande mercado. Virou uma grande forma de se obter recursos públicos, né? O preço, de uma forma geral, quando se diz R$ 3.600, é um cálculo feito de todos os presos do Paraná, é um montante do que é gasto com esses presos e fazendo uma divisória praticamente generalizada. Será que a gente pegasse esse valor e destinasse para uma mãe e falou, coloca teu filho no colégio integral desde os 4 anos de idade, a gente não resolveria muita coisa? Entendeu? Tipo, existe um processo de inversão, né? E eu acho que é um processo de inversão que ele não é sem querer. Mas o diferencial vai ser, na minha opinião, como é aplicado esse curso, como é aplicada essa verba. O custo do preso vai ser em torno disso. Ele estando fechado ou sendo reeducado. Eu, particularmente, não acredito na prisão como instrumento de correção do que quer que seja. Evidentemente que muitos são os modelos que se discute, digamos assim, né? Você tem muitos meios de lidar com esta pessoa. Eu acho que precisa, na minha opinião, é necessário construir mais APACs. Caso da albergada, algo está previsto na Lei de Execução Penal que não existe. A APAC vem numa proposta mais ou menos similar, sendo tratado como pessoa, né? Então precisa ter mais esse tipo de investimento. Chamastes para caminhar na vida contigo. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei. A APAC é uma metodologia.
voltada sobretudo à ressocialização de pessoas em cumprimento de penas privativas de liberdade. Então, de início, tem que ser provocado o pedido por um advogado, que vai, então, conversando com o seu cliente e analisando a situação processual em si, tem que estar definida. Não é admissível presos provisórios em APAC, não, apenas presos condenados. Nós decidimos fundar a APAC de Pato Branco. Foi fundada em 1998, enquanto instituição, e depois nós fomos atrás de ganhar o terreno para, no futuro, construir a APAC e aí sim nós podermos administrar e aplicar toda a metodologia da APAC. Nós estamos com 36 no fechado e hoje 10 no semiaberto. A metodologia APAC ela é constituída basicamente de 12 elementos. Dentre esses 12 elementos, há toda a parte de assistência social, assistência jurídica, assistência médica, religiosa. Aqui dentro é proibido um dizer para o outro qual é o crime, não é crime, é o delito que ele cometeu. O sistema, quanto mais humanizado estiver, melhor vai ser para a recuperação daquele que está cumprindo pena. Dentro da metodologia APAC, não há necessidade de polícia, não há necessidade de armas, que aos olhos, às vezes, da sociedade parece uma loucura. Sou recuperando o regime fechado, faço a função de galeria diurno, faço parte do setor de segurança da APAC. É um lugar onde que a gente pode parar e pensar onde foi construída essa APAC, aqui uma oportunidade de vida. Que cada preso, cada detento que vem para esse lugar é tratado dignamente. Apesar do delito que a gente fez lá na rua, os que estão na frente desta casa aqui, eles não vê como a gente ser um preso. Ou seja, eu acredito que para todos nós muda, sempre muda, né? Para a gente que está privado da liberdade aí, que infelizmente como ser humano cometemos algum tipo de erro na nossa vida, né? Eu acredito assim que outro lugar melhor do que a APAC para nós pagar a nossa pena, eu acredito que não tem. Que essas pessoas elas produzem dentro dos centros de reintegração social. Elas trabalham, são remuneradas, ajudam a família e pagam a sua própria estada no centro, como se fosse um aluguel. Então isso faz parte também do processo de ressocialização. Ela cria oportunidades. Eu acho que a APAC, como por exemplo a PIC, pode gerar instrumentos ou pode legar instrumentos aptos ou mais eficazes para a ressocialização do camarada, mas é só um instrumento. Se ele vai ser suficiente para romper as amarras da sociedade ou não, é uma dúvida e a tendência é que ela não surta esse efeito. Cada um aqui tem uma função, cada um faz um tipo de artesanato e nós vendemos artesanato e do artesanato nós tiramos 10% para a cooperativa. E o dinheiro que vem para a cooperativa nós repartimos entre nós mesmos aqui. É para comprar alguma coisa em falta, alguma passagem, algum remédio que a pessoa fica doente. Vejam, nós gastamos hoje aproximadamente de 3 a 4 salários mínimos por preso no sistema prisional. Na metodologia APAC, o custo é de 1 salário mínimo. O sistema convencional hoje ele não é tratado dignamente. Todo aquele que pratica seu crime, ele deve pagar. Mas ele deve pagar com dignidade, que aqui é um lugar com dignidade. E lá no CDR, que é uma penitenciária, no grito, no empurrão. Há uma regra muito básica na qual se diz o criminoso fica lá fora, quem entra é o homem. A liberdade aqui a gente é preso pela consciência da gente, né? Porque a gente, apesar dos nossos erros, cada um cometeu um diferente do que seja, né? Então a gente tem que cumprir uma dívida com a sociedade, né? Entendeu? Cada um vai fazer artesanato, outros têm outras funções, cada um vai para o seu tipo de trabalho que faz durante o dia. No momento eu estou desenvolvendo o trabalho aqui que nós estamos construindo aqui, né? Mas eu faço um pouco de tudo, artesanato, o que tiver que fazer, que deu trabalho na manutenção aqui. Nós que põe a mão na massa. Porque se fosse eu sozinho eu não fazia, independe dos companheiros sempre. É que nem diz o ditado, né? Se temos junto, temos que se ajudar. E eu no começo eu fui trabalhar na manutenção, né, da casa, ao redor e por toda a parte. E após isso, há uns 2 meses, eu fui convidado a fazer parte da cozinha, né? A gente suja e tem 2 rapazes que vêm e lavam a louça, então... Eu cuido da cooperativa
do artesanato, sou presidente. Né? Nós fazemos cesto, né, que é feito de revista, e fazemos carrinho, que é feito de palitinho também de sorvete, né? E feito também o crochê, que é de linha. E vários artesanatos. Feito porta-cuia, que é para chimarrão. Qualquer coisa fora da disciplina é pontuado com a pontuação que nós somos avaliados todos os dias. Nós temos a disciplina que começa às 6 horas da manhã com o nosso levantar e das 6 até as 7 horas é o horário que temos para nós fazer nossa higiene pessoal, arrumar nossa cama. E acaso quem não arrumar a cama já é pontuado porque é uma falta de disciplina. Né? Não tem R$1 do governo do estado, foi construído com recurso próprio nosso, da comunidade, um pouco com recurso do Conselho da Comunidade e de outras entidades que acabaram contribuindo também. Eu fui convidada para fazer um trabalho com as pessoas aqui da PAC. Ensinei a fazer flores e outras coisas. Mas mais eu venho aqui para aprender alguma coisa na vida. O trabalho voluntariado em Pato Branco, felizmente, é um trabalho assim que a gente tem visto surtir um efeito muito importante e ele só vai se fortalecer quando ele percebe que tem um voluntário e que esse voluntário ele diz, olha, opa, realmente é um trabalho importante. Todo dia nós temos essas visitas, né? Vários tipos de religiões, né? Tem os pastores, tem a católica, pessoas que vêm conhecer a PAC. O cuidado da sua espiritualidade, eu não diria religião, nós aqui cuidamos da espiritualidade do nosso recuperando. Eu penso assim, a Constituição Federal, ela prevê a liberdade de crença, né? De culto, crença. Então, esse é o direito garantido pela Constituição, direito fundamental. O sistema não pode violar esse direito e impor ao preso um culto, uma religião, um Deus. Se o sistema fizer isso, parece que o sistema age contra o texto da Constituição. Ah, mas um sistema pautado na religiosidade, etc. 90% da população brasileira se declara católica, apostólica, romana, pentecostal, etc. E os índices de criminalidade estão aí. Então, também a religiosidade das pessoas por si só não afasta ninguém do crime. A PAC, ela não é um órgão do Estado. A natureza dela é natureza jurídica de direito privado, é uma associação. O Estado fomenta a PAC através de incentivo financeiro, mas ainda reafirmo, né? Mesmo na PAC não se pode impor a religião ao preso, né? Se pode no máximo oferecer a ele, se ele concordar, né? Eu não vejo problema, não há violação de direitos humanos, eu ofereço a ele, ele concorda. Eu acredito que o ser humano muda através da oração e o único que pode mudar o ser humano é Deus. Eu quero sair daqui e mudar de vida, hoje eu penso assim, né? Porque aqui temos tudo para sair totalmente diferente, né? Mudado de vida, só com pensamento bom e só pensando no futuro mesmo, né? O que está feito não tem como a gente desmanchar, mas não errar mais, então isso é o que eu trago para a minha vida. Né? Uma palavra, todo fala aqui mesmo, né? Que todo homem é maior que seu erro, né? Então se preparem para sair daqui, porque vocês vão encontrar um mundo diferenciado daquilo que vocês deixaram lá fora. Meus pensamentos é só pensamento bom, né? A gente se arrepende muito. Né? Não é fácil. É isso aí. Quero sair daqui de cabeça erguida.